Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Sou o professor Josimar Oliveira, professor de matemática. E aí, como foi o recesso de vocês? Foi possível descansar, jogar aquela bolinha, brincar? Olha, tomem cuidado, viu? Brinquem, mas com cuidado. Bom, então vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre a reta numérica. Gente, vocês já estudaram as retas numéricas, certo? Vamos lá. Professor, mas o que seria uma reta numérica? Gente, você tem uma reta e você vai colocar, você vai observar que cada número está associado a um ponto da reta. Você imagina, vou pegar a reta e vou colocar o número 0. Quando eu coloco uma determinada distância qualquer, aí vai aparecer quem à sua direita? O número 1, não é verdade? Isso porque nós estamos falando dos números inteiros, beleza. E quando você começa a repetir a mesma unidade sucessivamente, né, vai aparecer logo à direita do número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim sucessivamente. Bom, mas nós estudamos também, dentro da nossa reta numérica, que existem alguns números que ficam à esquerda do zero. Esses números são chamados de números negativos, certo? Que também podem ser representados na reta numérica. A mesma distância que eu coloquei do 0 até o 1, eu vou ter quem? O menos 1, quando eu começo a posicionar à esquerda do zero. E seguindo à esquerda, nós teremos compassadamente com a mesma distância, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim sucessivamente. Mas surge uma pergunta, né? Professor, todos os números inteiros estão associados a uma reta, a um ponto da reta numérica? Sim, nós observamos aqui, ó, cada número inteiro, né, se associa a um único ponto da nossa reta numérica. Claro que a nossa reta ela é infinita, porque os nossos números são infinitos, tanto à direita quanto à esquerda. Mas, professor, está falando tanto aí dos números inteiros, mas existem outros números que podem estar associados à reta numérica? Por exemplo, os números decimais. O 0,5. Será que o 0,5 está associado a um ponto da reta numérica? Menos 3,8, 1,75, menos 1,86. Percebam que esses números, eles são chamados de números decimais, porque eles apresentam casas após a vírgula. Será que esses números eles podem ser representados na reta numérica? E aí, nós temos alguma solução para essa nossa pergunta? Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aquele primeiro número que nós acabamos de falar, o 0,5. Vocês aprenderam no sexto ano, também no início do nosso estudo dos números racionais, que o 0,5 ele pode ser associado a um número fracionário. Sim, 5 sobre 10. Verdade, professor. 0,5 é equivalente a 5 sobre 10. Mas imagine o seguinte, o numerador é o 5, o denominador é o 10. Eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Que número é esse? Perfeito, turminha. Eu posso dividir tanto o numerador como o denominador por 5, que eu vou estar simplificando a minha fração. Quando eu faço essa simplificação, eu vou encontrar uma fração equivalente, que é 1/2. Bom, mas o que seria esse 1/2? Vamos colocar aqui a nossa reta numérica. Bom, a nossa reta numérica, eu coloquei só os números positivos, porque o exemplo que eu peguei foi um número positivo, que é o 0,5. Bom, 0,5, vamos imaginar aqui, eu falei que é 1/2. É como se eu estivesse pegando uma unidade,
tá ok? E vou estar dividindo essa unidade em duas partes de mesmo tamanho. E esse ponto que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ele é o ponto médio entre o 0 e o 1, que é exatamente quem? O 0,5. Mas agora vem aquela pergunta que não quer calar. Professor, toda vez que eu tiver que relacionar um número decimal na reta numérica, eu vou precisar transformar em fração? Será que toda vez eu tenho que fazer esse mesmo trabalhão para encontrar o número decimal associado? Não, gente. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui o 0,5. Nós vamos olhar para a sua parte inteira. Qual é a parte inteira? É o 0. Olha que legal, gente, ó. Se a parte inteira é o 0, é porque este número aqui, ele é maior que o 0. Porém, ele é o quê? Menor do que o 1, porque ele não está representando um inteiro. E agora, professor? Bom, se esse número tem como parte inteira o 0, como eu falei, é porque ele é maior do que o 0 e menor do que o 1. Daí, turminha, ó, vai aparecer nesse lugar. Viu como é fácil? Basta você identificar a parte inteira. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Menos 3,8. Bom, vamos olhar para a parte inteira. Qual é a parte inteira? Perfeito, menos 3. Bom, então já sei que o meu número, que agora eu estou analisando, tem como parte inteira menos 3. O que isso significa? Que esse número ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Bom, mas quando eu vou representar na reta numérica, eu tenho que identificar as suas posições. Vocês estão lembrados de como nós organizamos os números negativos? Não? Vamos lembrar. Gente, toda vez que você for querer identificar se um número negativo é maior ou é menor, basta você analisar o módulo do número, de maneira mais fácil. O módulo do número, no caso dos negativos, viu, turminha? Ó, o módulo de menos 3 é 3, o módulo de menos 4 é 4. Quanto mais próximo do zero esse número tiver, maior ele vai ser. Lembrando, isso quanto aos números negativos, certo? Então, esse número, menos 3,8, ele é maior do que o menos 4, e ele é menor do que o menos 3, lá da nossa retinha numérica. Vai até aparecer na tela, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. O número que está à esquerda é sempre o menor na reta numérica. Daí, turminha, eu já sei que este número está entre o menos 3 e o menos 4. Mas vem uma pergunta. Ele está mais próximo de quem? Do 4 ou do 3? Perfeito. Apareceu até o nosso pontinho. Esse número, menos 3,8, ele se encontra mais próximo do menos 4. Então, eu posso dizer que esse ponto que apareceu aqui, ele representa o número decimal menos 3,8. E aí, turminha, deu para entender? E agora, posso contar com a ajuda de vocês para resolvermos algumas questões? Vamos lá. Para vocês agora, turminha, ó. Qual letra está representando o número menos 1,75? Beleza. 1 minuto para vocês.
E aí, turminha, conseguiram resolver a questão? Não? Então, vai lá. Vou fazer com vocês a análise dessa questão. Inicialmente, eu vou analisar o número que eu estou observando, que é o menos 1,75. Quando eu analiso o número menos 1,75, eu já posso perceber que ele é um número negativo. Se ele é um número negativo, ele vai ficar à esquerda do zero, né? Isso aí já é fácil. Sendo ele à esquerda do zero, eu já posso descartar algumas possibilidades. Por exemplo, o D, a letra D e a letra E. Essas duas letras aqui, ó, já não são elas. Ou pode ser o A, ou o B, ou o C. Vamos analisar mais um pouquinho? Qual deve ser o nosso próximo fator a analisar? O número inteiro. Qual é a parte inteira que esse número representa? É o menos 1. Se é menos 1, significa dizer que este número ele vai estar entre menos 1 e menos 2, ou seja, menos 1,75, ele é maior que o menos 2, lembrando aquela ideia de encontrar a posição de cada um dos números, não é isso? Entre o menos 2 e o menos 1, perfeito. Se ele está entre o menos 2 e o menos 1, tem outra letra que eu já vou descartar. Que letra é essa? A letra A, certo? Então, também já não pode ser a letra A. Vou ficar agora na dúvida entre B e C. Bom, agora eu vou tentar verificar se o menos 1,75 está mais próximo do menos 2 ou mais próximo do menos 1. Beleza, já percebi que vocês já estão pegando as coisas bem rápido. Menos 1,75, ele se encontra mais próximo do menos 2. Se ele se encontra mais próximo do menos 2, nós podemos descartar agora a letra C. Bom, agora ficou fácil. Depois que descartamos todas as outras possibilidades, podemos concluir que o ponto que está relacionado, o número menos 1,75, o número decimal, é exatamente a letra B. E aí, conseguiram compreender? Vamos lá, mais um exemplo para vocês, turminha. Ó, agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Coloque os números abaixo em ordem crescente. Em seguida, ordene em uma reta numérica. Vocês vão precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Tá bom, 2 minutinhos para vocês. E aí, galerinha? Deu certo aí?
conseguido resolver? Vamos lá, vamos resolver essa questão juntos. Inicialmente, quando eu for ordenar, claro, né, nós já sabemos que os números negativos, eles se encontram à esquerda, então eles são os menores números que existem, não é isso? Vamos lá, então quais são os números negativos? Menos 3,5, menos 2,5, menos 1,5. Como eu falei, quando você coloca o módulo, aquele que se encontra mais próximo do zero, ele é o maior dos negativos. Colocando em ordem, nós vamos ter menos 3,5, depois menos 2,5 e depois o menos 1,5. Agora, vamos analisar os números positivos, né? Percebam que os números positivos são esses que estão agora assinalados de roxo. Colocando na ordem fica mais fácil, né? Agora é o contrário, o que se encontra mais próximo do zero, ele é o menor, quando são os positivos. Logo, nós podemos analisar o 0,5, que é menor do que o 1,7, que é menor que 2,5, que é menor que 2,7. Então, coloquei os números em ordem. Eles estão ordenados, né? Do menor para o maior. Agora, nós iremos fazer o quê? Representar esses números na reta numérica. Vamos lá? Olha o próximo lâmina aparecendo. Coloquei os números na ordem para que nós possamos, enfim, colocar a reta numérica e a partir daí analisar cada um dos números decimais. O primeiro é o menos 3,5. Bora lá. Qual é a parte inteira? Menos 3. Se a parte inteira é menos 3, significa dizer que ele vai ficar entre o menos 3 entre o menos 4. Então, onde é que esse ponto vai aparecer? Olha ali ele aparecendo. Está aí. Então, menos 3,5, ele tem um ponto na reta numérica, que é aquele que nós acabamos de apresentar. Depois, menos 2,5. Como eu falei, vamos analisar a sua parte inteira. Qual é a parte inteira deste número? Menos 2. Se a parte inteira é menos 2, significa dizer que este número ele se encontra entre, olha como é legal, o menos 3 e o menos 2. Daí, esse número vai ficar exatamente nessa posição, bem no centro, né, no meio dos dois números. Ponto representa o menos 2,5. Depois, turminha, nós vamos ter quem? O menos 1,5. Parte inteira, menos 1. Significa dizer que ele vai estar entre o menos 1 e o menos 2. Muito bem. Está aí o menos 1,5 aparecendo. Depois o 0,5, cuja parte inteira é 0. Inclusive, nós já fizemos em um dos nossos exemplos. Vai estar entre o 0 e o 1. Cuidado, viu? É o 0 e o 1. Positivo. 1 positivo. Então, ponto que é associado ao 0,5 na reta numérica é esse ponto. Depois, nós vamos para o 1,7, cuja parte inteira é 1. Então, este número está localizado exatamente entre o 1 e o 2. Está aí, mais próximo do 2. Então, nós vamos ter o ponto que é associado ao 1,7 na reta numérica. Agora, percebam que nós temos dois números cujas suas partes inteiras são representadas pelo mesmo valor, que é o 2. 2,5 e 2,7. Né? Nós já sabemos que o 2,5 ele vai estar bem no meio do 2 e do 3, né? Entre esses dois números inteiros. Então, eu já sei que o 2,5 ele se encontra no meio, centralizado. Agora, tem o 2,7. Como nós já associamos esse 2,7 a um número maior que o 2,5, é porque ele vai estar à direita do 2,5. Porém, ele é menor do que o 3. Observem, ele é menor do que o número inteiro 3. Ou seja, ele vai estar localizado entre o 2,5 e o 3.
Então, está aqui o ponto relacionado com 2,7. Conseguiram compreender? Viu como é fácil nós trabalharmos com os números inteiros? Mas espera aí, não acabou, porque matemática é exercitar. Então vamos mais para um exemplo. O professor Daniel pediu a seus alunos que posicionassem corretamente na reta numérica os números menos 0,7, menos 0,3 e 0,3. Qual é a reta onde esses valores estão devidamente posicionados? Essa é mais fácil, né? Vou dar um minutinho para vocês, tá bom? E aí, galerinha, deu certo aí? Essa foi fácil, né? Professor, agora tá ficando interessante, tá ficando interessante. Vamos primeiro analisar os números. Quais são os números que nós temos? Menos 0,7, menos 0,3 e 0,3. Bom, geralmente eu gosto de organizar logo na ordem crescente, mas fica a seu critério. Vamos colocar esses números na ordem crescente? Menos 0,7, menos 0,3 e 0,3. Percebam que os dois números negativos têm como parte inteira o zero, não é verdade? Então significa dizer, como ele é negativo, eles se encontram à esquerda do zero, perfeito? Se eles se encontram-se à esquerda do zero, bom, então todos aqui podem ser uma solução. Isso aí não ajuda muito, professor. Mas espera aí, vamos lembrar daquilo que eu falei. Como o menos 3 é maior do que o menos 7, vocês lembram, né? Do módulo mais próximo do zero, beleza. Menos 3 é maior do que o menos 0,7. Menos 0,3 maior que menos 0,7. Significa dizer que ele está à direita, olha aqui, ó. Se encontra à direita do menos 0,7. Sendo assim, o que é que eu já posso descartar? Bom, a primeira já posso eliminar, porque o menos 0,3 está à direita, à esquerda, não é isso? Perdão. O exemplo 2, a reta 2, pode ser, está aqui, não tem problema. A 3 também eu posso descartar, porque o menos 0,3 se encontra à esquerda do menos 0,7 e a quarta reta, ou seja, eu estou em dúvida agora entre a segunda e a quarta reta. E agora, professor, vamos olhar para o nosso próximo número, que é o 0,3. Eu pergunto a vocês, parte inteira, 0. Está entre o 0 e 1, as duas retas são candidatas. Agora, o 0,3, ele está mais próximo do 1 ou do 0? Perfeito. Ele se encontra mais próximo do 0. Observem aqui, ó, na reta de número 4. Ela se encontra próximo do 3, ou seja, não é a reta de número 4. Logo, a nossa solução é exatamente a reta de número 2. Não é fácil? Gostaram? Estou vendo aí que vocês estão compreendendo bacana. Vamos para o nosso último exemplo de hoje? Represente, só para representar, os números abaixo na reta numérica. Olha aí, vamos ver se vocês entenderam o espírito da coisa. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês.
E aí, turminha? Olha, vamos lá. Eu, dessa vez, não vou colocar os números na ordem crescente nem decrescente, porque a questão não pede, mas fica a critério de vocês. Vou colocar aqui agora a reta numérica, né? Com alguns pontos. Percebam que eu coloquei do menos 4 até o 3, mas fica a seu critério. Só lembrando, as distâncias devem ser iguais, tá bom? Bora lá, 2,8, parte inteira, 2. Significa dizer que ele está entre o 2 e o 3, neste ponto. Está aqui 2,8. Depois, menos 1,75, ele está entre o menos 1 e o menos 2, está ali o pontinho associado a ele, menos 1,75. Menos 1,4, parte inteira menos 1, percebam que ele é menor do que o menos 1,75, aliás, ele é maior, perdão, porque ele se encontra mais próximo do zero, está aí o ponto associado a ele, menos 1,4, e agora o positivo, 1,4, parte inteira 1, ele está entre o 1 e o 2, aqui, mais próximo do 1, e por último, o menos 2,2, que está entre o menos 2 e o menos 3, mais próximo do menos 2, então nós temos ali o ponto associado ao menos 2,2. Foi fácil, gente? Então, agora vocês vão ficar para exercitar mais alguns problemas no grupo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bom com vocês? Sou o professor de matemática Josimar Oliveira. Estarei aqui para mais uma aula desta magnífica ciência. Bom, turminha, na aula passada nós falamos sobre a localização dos números decimais e dos números inteiros na reta numérica, certo? Mas não existem apenas estes números, não é verdade? É, professor. Vamos estudar um pouco mais sobre outros números racionais que podem ser colocados na reta numérica. Me acompanhe para a aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a reta numérica e as frações impróprias. Frações impróprias, professor? O que seriam essas frações impróprias? Vamos lá, vamos com calma, né? Primeiro, vamos novamente falar sobre a nossa reta numérica. Nós já sabemos que todos os números inteiros e decimais, que foi o que nós estudamos na aula passada, podem ser associados a um único ponto na reta numérica, né? Tá aí os pontos que trabalhamos. Claro que, como eu falei para vocês, eles são infinitos, tanto à direita quanto à esquerda, e entre dois números inteiros vão existir aqueles números decimais, também infinitos números decimais. Bom, mas a nossa aula de hoje, ela vai se tratar, né, aí nós estamos falando dos decimais, né? Além dos inteiros, também tem os decimais. Mas na aula de hoje, estaremos falando das frações impróprias. Bom, primeiro vamos analisar o seguinte. Se vocês observarem, todo número decimal, eles podem ser transformados em fração. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Né? Lembra do exemplo lá do 0,5? Lembram, né? Transformamos ele em fração. Tá aí, ó, menos 3,5. Eu posso associar esse número a uma fração. Menos 35 sobre 10. Observe o outro exemplo. Menos 2,25. Eu posso associar esse número a menos 225 sobre 100. Olha aqui outro exemplo. Olha o 0,5. Pode ser associado a 5 décimos. E mais um exemplo aí, 1,253,
que pode estar associado a 1.253 sobre 1.000. Perceberam que todos os números podem ser transformados em fração? Os números decimais? Beleza. Agora, vamos relembrar um pouquinho das frações. Vamos lá. Quando eu vou classificar as frações, eu tenho 3 tipos. Elas podem ser própria. Professor, quando é que uma fração é própria mesmo? Você pode lembrar? Na hora, garoto, presta atenção. Uma fração é própria quando o seu numerador ele é menor que o denominador. Observe, ó, 2 sobre 7. Numerador, 2. Denominador, 7. Perceberam? Beleza. Numerador menor que o denominador. Olha outro exemplo aí. 1/5. 1 numerador, 5 denominador. Denominador maior que o numerador. Quando isso acontece, eu tenho essa fração como sendo uma fração própria, perfeito. Professor, qual é o outro tipo de fração mesmo? Imprópria. Própria, imprópria. O que é uma fração imprópria? Bom, se a fração própria é quando o denominador é maior que o numerador, na imprópria acontece o contrário. Exatamente. É quando o numerador é maior que o denominador. Aí um exemplo. 12 sobre 7. Olha aqui, 20 sobre 9. Percebam que nos dois exemplos, o numerador ele é maior que o denominador. Nesses casos, nós temos as frações impróprias. Professor, mas você falou que são 3 tipos de frações. Beleza. A outra fração, ela é chamada de fração aparente. Professor, por que ela é uma fração aparente? Porque se você analisar, todas as frações aparentes, elas podem ser reduzidas a um número inteiro. Verdade. Como assim, professor? Porque uma fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Olha aqui o exemplo, ó, 8 e 4. Se você perceber direitinho, quando eu pego os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 8 é um múltiplo de 4. Mas se você dividir, porque na realidade uma fração é uma divisão, 8 dividido por 4, 2. Então 2 é um número inteiro, não é verdade? É, professor. Bora lá. Outro exemplo aqui, ó. 15 e 15. Professor, mas 15? Sim. Todo número é múltiplo dele mesmo. Observe, 0. Bote mais 15 aí, 15. O 15 é múltiplo de 15. Professor, mas quando eu pego 15 e divido por... Beleza, olha, dá o número inteiro 1. Então, aparentemente ele é uma fração, mas eu posso transformar essa fração em um número inteiro. Deu para entender? Beleza. Então, nós vamos verificar os dois casos, fração própria e fração imprópria, quando nós representamos essas frações na reta numérica. Vamos começar pelas frações próprias. Observe aqui o número 2/6. Professor, como é que eu vou colocar este número na reta numérica? Eu vou fazer, para esse caso, turminha, um exemplo bem geométrico. Observem aqui, ó. Eu tenho um inteiro e vou dividir esse inteiro em 6 partes. Tudo bem? Tenho um inteiro e vou dividir o inteiro em 6 partes. Percebo que eu tenho 6 partes do mesmo tamanho. Beleza. Só que dessas 6 partes, eu vou pegar quantas? Perfeito. Eu vou pegar 2 dessas partes. Vocês perceberam que essa fração, ela não conseguiu o inteiro completo? Não. Se ela não conseguiu o inteiro completo, significa dizer, turminha, que essa fração, ela sempre estará entre o 0 e o 1. Olha como é interessante. As frações próprias, elas sempre estarão entre os números 0 e 1. Se for positivo e se for negativo, 0 e menos 1.
Vamos colocar aqui a reta numérica, está aí a nossa reta numérica. Eu já sei que a fração é uma fração própria. Se a fração é uma fração própria, significa dizer que ela estará entre o 0 e o 1. Ela é positiva ou negativa? Positiva. Então, ela vai estar à direita do 0. Vai estar nessa região. Agora, eu vou entender o seguinte. O 6 é a quantidade de partes que eu dividi em um inteiro, que é o denominador, não é verdade? Ó, peguei um inteiro, do 0 até 1, e dividi em 6 partes do mesmo tamanho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas dessas 6 partes, eu vou pegar apenas quantas? 2. Olha lá. 1, 2. Então, eu posso garantir que a fração 2/6 ela está localizada exatamente nessa região da reta. Não ficou fácil? Beleza, né? Bora lá? Agora é com vocês. Olha o exemplo aí, ó. Represente na reta numérica as frações menos 5 nonos e 4 sétimos. 1 minuto e meio para vocês. E aí, turminha? Já deu certo aí? Já conseguiram? Não? Ficaram com dúvida ainda? Então, bora lá. Vamos resolver aqui. Eu tenho as duas frações, menos 5 nonos e 4 sétimos. Elas são frações próprias ou impróprias? Perfeito, próprias. Por que elas são frações próprias? Porque o numerador, ele é menor que o denominador. Quando isso acontece, são chamadas de frações próprias. Logo, olha como é interessante você conhecer o tipo de fração. Eu já sei que essas frações, elas estarão entre os números inteiros 0 e 1, ou, se negativo, 0 e menos 1. Olha como é importante você conhecer o tipo de fração. Ah, professor, mas como é que isso vai me ajudar? Simples. Se eu sei que ela está entre o 0 e 1, vou colocar a reta, 0 menos 1 e 1, e pronto. Não preciso colocar outros valores na minha reta. Vou pegar a primeira fração, que é 5 nonos. Significa dizer que vai estar à esquerda do 0, porque ele é negativo, e eu vou dividir o inteiro em quantas partes? 9 partes do mesmo tamanho. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só para conferir mesmo, para ver se eu não errei. Então, vamos lá. Das 9 partes, eu vou pegar quantas? 5. A quantidade que o denominador, aliás, que o numerador está impondo. 5 partes. Pegando 5 partes, nós vamos ter, ó, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso garantir
que a fração menos 5 nonos, ela vai estar localizada nessa região da reta numérica. Ficou claro, turminha? Então, menos 5 nonos. E agora nós vamos para o 4 sétimos. Também é uma fração própria, que vai estar entre o 0 e o 1, porque o número é positivo. Eu vou dividir agora essa parte em quantas? Em 7. Vou dividir o inteiro em 7 partes do mesmo tamanho, né? Percebo que ficou um pouquinho maior porque são partes menores, né? Vou dividir em menos partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Mas eu vou pegar quantas dessas partes? 4. Então, pegando 4 dessas partes, a fração 4 sétimos está localizada nesta região da reta. Viu como é fácil? Quando as frações são próprias, fica mais fácil de você identificar o seu local na reta numérica. Agora, e quando elas são impróprias, professor? E, turminha, quando elas são impróprias, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas também, quando você começa a exercitar, você vai verificar que também é fácil identificar as frações impróprias. Mas antes de falar das frações impróprias, certo? Nós já sabemos que ela é uma fração cujo numerador é maior que o denominador. Eu vou lembrar vocês de um outro tipo de fração, que são chamadas as frações mistas, os números mistos. Professor, misto, só conheço aquele que tem queijo e presunto. É bom, isso aí também é bom. Mas, gente, quando eu falo em números mistos, é porque estes números têm exatamente essa relação. Estão misturados. Existe uma parte inteira e uma parte fracionária. Professor, como assim? Uma parte inteira e uma parte fracionária? Você poderia relembrar para nós como seria isso? Na hora, jovem, ó. 10 sobre 6. Fração própria ou imprópria? Professor, você já falou, numerador maior que o denominador é imprópria. Beleza. E agora, o que é que eu vou fazer? Turminha, eu vou fazer a divisão. Eu vou dividir 10 por 6. Professor, mas não dá para dividir 10 por 6 e dar um número exato. Beleza, mas nós não estamos procurando um número exato. Nós vamos tentar associar este número a algo que nós conhecemos. Por exemplo, fazendo a divisão, 10 dividido por 6, claro, né? Vai dar 1. E vai sobrar quanto, turminha? 4, não é verdade? Beleza. É 1 inteiro e vou precisar mais de 4 pedacinhos do outro inteiro. Significa dizer que essa parte, o quociente, vai representar a parte inteira. Olha como é interessante. O resto vai ser o nosso novo numerador. O novo numerador é o resto. E o denominador não vai alterar. Continua sendo quem? O 6. Olha aí como é que vai ficar a minha fração, o meu número misto. 1 inteiro, que é o quociente, 1 inteiro, e 4 sextos. Olha que legal. 4 sextos. Então, este número agora passa a ser um número misto. Ah, professor, agora eu consegui lembrar, porque eu já sabia. Sexto ano eu estudei isso muito com o professor Josimar. Ah, foi eu, beleza. Lá do Arthur. Bom, turminha, mas o que eu posso usar? Como é que eu posso usar um número misto para localizar esta fração na reta? Vamos tentar compreender direito. Olha, o número misto que nós encontramos, 1 inteiro e 4 sextos. Bom, olha qual é a parte inteira. Qual é a parte inteira? É 1. Turminha, aí ficou show. Se eu sei que a parte inteira é o 1, eu vou garantir para vocês que esta fração vai estar entre os números inteiros 1 e 2.
Porque é 1 e mais um bocadinho, como diz o povo. É 1, vou precisar de 1 e mais um bocadinho. Então, vai ser maior do que o inteiro 1 e menor do que o inteiro 2. Aí, vamos lembrar, olha como tudo se encaixa. Vamos lembrar lá das frações próprias. O resultado, a outra fração que ficou, foi a fração própria 4/6. Professor, mas onde o senhor quer chegar garantindo que 4/6 é uma fração própria? Vamos lá, vamos entender aqui. Eu vou colocar a reta numérica. Como eu falei, eu já sei que ele é positivo, então ele vai ficar à direita do zero. E eu sei também que ele vai ficar entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2. Beleza. Agora você vai olhar o seguinte. Essa parte inteira aqui, você vai dividir em quantas partes? Olha aqui o denominador. 6. Ah, professor. Então eu vou pegar o inteiro. O outro inteiro eu vou tratar como sendo uma fração própria? Vai. Só que nessa região entre o 1 e o 2, eu vou pegar o quê? Dividir esse inteiro em 6 partes do mesmo tamanho. Olha aqui, 6 partes do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Olha como é legal. E depois eu vou pegar mais 4 partes dessas que foram divididas. 1, 2, 3, 4. Então significa dizer que a fração que eu estava me referindo, 10/6, ela vai estar entre os inteiros 1 e 2, tá bom? Exatamente nessa região, 10/6. Ficou claro? Não? Vamos para mais um exemplo? Depois é com vocês, viu? Menos 17/3. Menos 17/3. E agora, professor? Bom, o primeiro passo, a gente poder imaginar onde o número estará, é dividindo, transformando a fração, que é uma fração imprópria, em um número misto. Como é que eu faço isso? Vou fazer a divisão, 17, eu vou desconsiderar, gente, por enquanto, o sinal, tá bom? 17 dividido por 3. Professor, não dá exato. Realmente não vai dar exato, mas vamos lá. Vamos dividir. Quem sabe a divisãozinha, vocês já estão carecas de saber. 17 por 3 dá 5 e sobra 2, não é assim? Beleza. O quociente é a parte inteira. O resto é o novo numerador. E o divisor, e o divisor passará a ser exatamente quem? O denominador, ou seja, o denominador não vai mudar. Significa dizer que a minha fração, meu número misto, vai ser menos 5 inteiros e 2 terços. Bom, menos 5 é a parte inteira. Já sei qual é a parte inteira. Se menos 5 é a parte inteira, significa dizer que este número ele vai estar entre o menos 5 e o menos 4 ou menos 6? Menos 6. Entre o menos 5 e o menos 6. E eu vou precisar de mais uma informação. Eu vou precisar saber qual foi a fração própria que restou. Está aqui, 2 terços. A fração própria. E agora, professor, o que eu devo fazer? Simples, turminha, coloquei a reta numérica e vou analisar o seguinte, certo? Eu vou precisar andar até o menos 5, do zero até o menos 5, que vai ser mais do que menos 5 inteiros. E agora, a outra parte, que é essa, que fica entre o menos 5 e o menos 6, eu vou olhar para a fração própria. Eu tenho que dividir em quantas partes? 3. Olha que legal. Vou dividir em 3 partes. Está dividido. Das 3 partes, eu vou pegar exatamente quantas? 2. 2 partes, Vou andar
2 tracinhos, tá ali. Então, eu posso garantir para vocês que menos 17 terços, ele está localizado naquela região da reta numérica. Deu para entender, turminha? Agora é com vocês. Bora lá? Represente na reta numérica as frações, ó. Vou dar 4 frações para vocês representarem na reta numérica. Em seguida, olha como eu sou gente boa. Coloque em ordem crescente. Professor, vai dar um pouquinho de trabalho porque nós vamos precisar dividir. Então eu vou dar 3 minutinhos para vocês, tá bom? 3 minutos, nada mais do que isso, contando no relógio. E aí, pessoal? Deu tempo de responder? Não? Ainda estão fazendo? Mas vamos lá. Vamos ver a solução. Quem já fez, muitos já fizeram. Eu vou primeiro fazer as representações na reta numérica. Depois que eu representar na reta numérica, vai ficar bem mais fácil de colocar na ordem crescente. Mas para isso, é sempre importante você transformar, certo? Essas frações, porque nós já sabemos que todas são o quê? Frações impróprias, pois o numerador é maior que o denominador. Vamos transformá-las em números mistos. Olha lá, turminha, ó. Peguei o menos 7 terços, né? Vou transformar menos 7 terços em um número misto. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir 7 por 3. Nessa divisão, o quociente é 2 e o resto é 1. Sabemos que
o quociente vai representar a parte inteira, o resto vai representar o nosso novo numerador, certo? E o denominador continua sendo o divisor, ele não vai mudar. Daí nós vamos ter o número misto menos 2, 1/3, ó. Menos 2, 1/3. Lembrando que na divisão eu não coloquei o sinal de menos, certo? Mas eu já representei logo à frente. Menos 2 inteiros e 1/3. O nosso próximo número é, nossa próxima fração, 9/4, certo? 9/4 dividindo 9 por 4 vai dar como quociente 2, 2 vezes 4 é 8, e vai sobrar 1. Olha aí. Qual é a parte inteira? 2. Qual vai ser o nosso novo numerador? 1. E o denominador continua sendo o divisor, que é 4. Logo, nós vamos ter 2 inteiros e 1/4. Menos 5/3, fazendo essa divisão. 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Número, menos 1 e 2/3. E por último, 4/3, fazendo a divisão 4 por 3, vai dar 1 e vai sobrar um número misto, 1 inteiro e 1/3. Depois, turminha, eu vou colocar todos os números que nós encontramos e vou colocar a reta numérica. Olha lá, menos 2 e 1/3, parte inteira, menos 2. Então, vai ficar entre o menos 2 e o menos 3. Vou dividir em 3 partes e pego uma das partes que foi dividida, menos 7/3. 2 inteiros e 1/4. 2 inteiros e a fração própria, 1/4. Vai ficar entre o 2 e o 3, exatamente nessa posição. Menos 1 inteiro e 2/3 vai ficar entre o menos 1 e o menos 2, ali, dividido em 3 partes. E por último, 1 inteiro e 1/3, certo? Vai ficar entre o 1 e o 2, dividir em 3 partes. Vai ficar exatamente nessa colocação. E agora, para você colocar em ordem crescente, basta você pegar, já está em ordem crescente. Menos 7/3, menos 5/3, 4/3 e 9/4. Deu para entender? Beleza, turminha. Então, agradeço pela audiência de vocês, espero que vocês possam estar sempre praticando. E galera, até a próxima, se cuidem. E aí, galerinha, tudo beleza? Então vamos para a nossa segunda aula de revisão e nessa aula nós vamos tratar sobre 2 grupos de micro-organismos com uma ligação muito forte com nós, seres humanos, principalmente pelo aspecto patológico, ou seja, das doenças. São os vírus e as bactérias. Mas nem tudo é ruim nesses 2 grupos, tá? Existem vários produtos, existem várias tecnologias também que são produzidas com esses 2 grupos de seres vivos, tá? Então vamos para a nossa revisãozinha para relembrar algumas coisas importantes a respeito desses micróbios. Beleza? Vamos lá. Muito bem, minha gente. Então, vamos para a nossa primeira questão. Aí ela começa o seguinte: uma pessoa fez as seguintes afirmações sobre vírus. Lembrando que vírus é uma partícula, né, muito simples, ela não tem estrutura celular, tá? E que a única coisa importante na vida dela é se multiplicar, reproduzir. Tá ok? Então, são tão pequenos, mas podem ser visualizados com microscópio óptico. Não.
Os vírus constituem as menores formas de vida encontradas pelo ser humano, tá? São estruturas particulares e, portanto, só pode ser vista com microscopia eletrônica. Aliás, primeira vez que se visualizou um vírus fago, foi na década de 1950, usando o microscópio eletrônico. Então, essa primeira afirmação não é verdadeira. A segunda afirmação, só se reproduzem no interior de células vivas. Essa afirmativa ela é correta. Os vírus, por sua simplicidade estrutural, eles não possuem a capacidade de se multiplicar sozinhos. Então, eles precisam estar dentro de uma célula viva e, assim, dentro da célula viva, usa todo o maquinário da célula viva para que ela multiplique as suas estruturas. Então, é um parasita obrigatório intercelular. Beleza? Então, só se reproduzem no interior de células vivas. Inclusive, a produção de vacinas virais, elas, do modo tradicional, elas usam o ovo, né, que é uma célula, né, um gameta feminino, para poder replicar e multiplicar os vírus. Aí vem, são parasitas apenas de células animais. Pessoal, qualquer tipo celular pode ser atacado por vírus. Célula de bactéria, de fungo, de alga, de planta, de animais, qualquer célula pode ser atacada. Basta que haja uma interação entre a estrutura viral e a membrana da célula hospedeira. Então, essa afirmação não é correta, não é somente de animais. O quarto item, podem sofrer mutações de seu material genético. Sim, os pesquisadores que afirmam que os vírus é uma forma de vida, certo? Se baseiam, entre outros aspectos, nessa capacidade do material viral sofrer mutações. E a mutação é uma característica de um ser vivo. Aliás, os vírus têm uma taxa de mutação bastante elevada, porque quando eles estão dentro da célula viva, o seu material genético está exposto a vários fatores ambientais que podem provocar alterações na sua sequência. Então, é verdadeiro. 5. São formados por células, são seres unicelulares. Eu não posso usar essa classificação para vírus. O vírus não é uma estrutura celular. Então, ele não é unicelular e nem pluricelular, ele está fora dessa classificação. Portanto, as afirmações corretas estão o item 2 e o item 4, na letra C, ok? Vamos para a nossa segunda questão. Considere as seguintes afirmações em relação à AIDS. A AIDS é uma síndrome provocada por um vírus chamado HIV, e que se caracteriza por destruir o nosso sistema imunológico, deixando o nosso organismo exposto a outros agentes infecciosos. Então, não é o vírus da AIDS que mata a pessoa, ou que provoca os sintomas característicos. São os chamados patógenos oportunistas que, por falta de defesa do organismo, provocam manifestações muito graves das doenças que eles já causam nas pessoas. Tá certo? Então, vamos lá. O HIV, vírus da AIDS, pode ser transmitido principalmente por meio das relações sexuais com parceiros portadores, transfusões de sangue contaminado ou uso de agulhas contaminadas. Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. A forma mais frequente de contaminação se dá através de fluidos corporais, ou seja, sangue, esperma, a saliva já foi descartada, pode ser também transmitido via placentária, tá? E assim por diante. Número 2, mulheres grávidas podem passar o HIV para o feto por meio da placenta, acabei de dizer. O bebê também pode ser contaminado se for amamentado por uma mulher portadora do vírus. Essa afirmação também é verdadeira. Hoje em dia, as medicações estão tão avançadas que uma mulher aidética
ela pode gestar uma criança e amamentá-la sem nenhum problema, desde que esteja se medicando adequadamente. Mas se não for, há um grande risco do bebê ser infectado durante a gestação e durante a amamentação. Terceira, apertos de mão, abraços e uso de utensílios domésticos, como talheres e copos, não representam meios de transmissão do HIV. Também está correto, que aliás é um preconceito muito grande que ainda existe hoje. Vida social não transmite HIV de uma pessoa para outra, tá? Então, apertar a mão, abraçar, dar um beijo no rosto, até um beijo um pouco mais íntimo, desde que não seja aquele beijo muito avassalador, né? Uso de utensílios domésticos, toalhas, talheres, isso não representa um risco para a pessoa. Às vezes você vê um aidético usando uma máscara, mas não é para nós, não é para proteger a nós que não estamos com a síndrome. É para ele se proteger da gente. Porque a nossa saliva, o ar que nós jogamos fora do nosso corpo, está cheio de micro-organismos. E isso representa para o aidético um grande risco. Por isso é que eles usam máscara. Tá? E vem a última, o vírus destrói os glóbulos vermelhos do sangue e debilita o sistema imunitário. Ele destrói os chamados glóbulos brancos do sistema de defesa, né? Que representam a nossa defesa química do organismo, portanto, deixando o nosso corpo vulnerável. E, portanto, a alternativa incorreta é o item 4, que está na letra D de dado. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Relacione as doenças às suas características. Aí você tem a dengue, raiva, né, e AIDS. Lembrando que a dengue é uma virose, certo? Que é transmitida pela picada do mosquito do gênero Aedes e outros gêneros correlacionados. A raiva é transmitida pela saliva, né, da mordedura do cão, principalmente, mas também pode ser de outros animais, como gatos e animais silvestres, como morcegos e macacos, e etc. E a AIDS, como eu já expliquei para vocês, é uma síndrome em que a transmissão se dá principalmente através dos fluidos corporais. Tá certo? Então vamos ver aqui as afirmações. Pode ser transmitida por mordidas de cães, ratos e outros animais contaminados. Raiva. É transmitida por picada de mosquito. A dengue. O vírus ataca o sistema imunitário, diminuindo a resistência contra infecções. O HIV, que causa a AIDS. Portanto, a sequência é 2, 1 e 3, que está na letra A. Beleza? Vamos lá. A grande maioria dos morcegos que se alimentam frutos auxiliam a dispersão de sementes na natureza. Há morcegos que se alimentam de insetos, alguns dos quais prejudicam lavouras. Então, o morcego tem um papel muito importante na proteção de lavouras. Mas alguns morcegos são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue de bois, cavalos e galinhas, entre outros animais. Eles sugam o sangue dos seres humanos, mas quando fazem, podem transmitir uma doença perigosa causada por vírus. Qual foi o exemplo que eu citei na questão anterior? Que doença é essa, pessoal? A raiva. Não é isso? Porque pode ser transmitido por animais domésticos, mas também por animais silvestres, como os morcegos hematófagos. Tá certo? A AIDS, como eu já falei, é uma virose, é uma doença que é transmitida principalmente por fluidos corporais. A hepatite A, B, C, D e E, tá? A hepatite A por alimentos e água contaminados, né? A B e a C, principalmente, já é considerada, inclusive, uma DST, por relações sexuais e outras relações. E a dengue é transmitida pela picada de inseto. A nossa quinta questão. Um estudante fez a seguinte afirmação. Os vírus, por serem muito simples,
devem ter sido evoluídos antes das primeiras células. Com base no que você aprendeu sobre a reprodução dos vírus, essa afirmação está errada. Por quê? Por que os vírus não puderam ter surgido antes das células? Por uma característica muito simples. Os vírus não têm metabolismo próprio. Para se multiplicarem, eles precisam estar no interior de uma célula viva. Então, segundo essa afirmação da quinta questão, os vírus só podem ter surgido depois do surgimento das células vivas. Porque se eles tivessem surgido antes, eles não teriam como se multiplicar pela falta de células vivas. Portanto, os vírus só se reproduzem no interior de células vivas. Ok? A nossa sexta questão. Abaixo estão listadas informações sobre duas doenças diferentes. Aí vem febre alta, dor de cabeça. 2. Transmissão ocorre através da ingestão de água ou de alimentos contaminados. 3. Aparecem eritremas, ou seja, manchas vermelhas no corpo. 4. Apresentam dor muscular e nas articulações. E 5. Raramente ocorre dor abdominal ou febre. Os itens que possuem apenas informações sobre os sintomas que a dengue pode apresentar são, primeiro, febre alta, dor de cabeça. Primeiro sinal marcante, né? Aí, que outro sintoma pode acontecer? As manchas avermelhadas no corpo, e geralmente acompanhado de muita coceira, o que mais está relacionado com a intoxicação pelo fígado dos medicamentos usados do que da própria ação do parasita. Dor muscular nas articulações, que vai levar a pessoa à prostração. Muita dor articular e dor muscular. Certo? Portanto, 1, 3 e 4, alternativa correta, letra C. Ok? Aí vemos a sétima questão. Existem micro-organismos que são utilizados na indústria para a produção de iogurte, olha, nem tudo é ruim, queijo e vinagre. E também são usados na produção de tintas, plásticos, cosméticos e até para limpar certos tipos de resíduos. Os antibióticos são remédios que combatem as doenças causadas por certos grupos desses micro-organismos, que são, olha, produção de iogurte, produção de queijo, vinagre, de tinta, plástico, né, usando como biorremediador, destruindo resíduos do lixo. Tá? A produção de antibiótico foi uma tecnologia desenvolvida a partir de bactérias. Portanto, a alternativa correta, está a imagem aí só para se deliciarem aí, um iogurte, queijo e vinagre, são as bactérias. Então, as bactérias, gente, elas não são só, aliás, não trazem só malefícios para a gente, elas trazem benefício de alta tecnologia, como é o caso dos antibióticos, né, usando biotecnologia, mas também biotecnologia mais simples, como a fermentação, produzindo iogurte, produzindo vinagre, produzindo queijos, tá ok? Então, e além do fato de elas serem os principais decompositores ambientais. Agora, os vírus, gente, infelizmente, o danado só veio para causar doença para a gente. Então, letra B, a alternativa correta. Mas mesmo assim, gente, os vírus, a tecnologia permite hoje em dia que os vírus possam ser usados como meios, né, de transporte de fragmentos de material genético, que, aliás, é uma das tecnologias que está sendo usada para produzir um dos tipos de vacinas que está sendo distribuído e já iniciou-se o processo de vacinação contra a Covid-19. Né? Então, usa-se um vírus para transportar uma informação genética importante para as nossas células de defesa produzir os anticorpos. Então, o homem, observando essas características desse grupo de vírus, produz benefícios, né, que é a chamada vacina genética.
Então vamos lá. Existem bactérias que causam doenças ao homem, animais e às plantas. São as patogênicas. No homem, por exemplo, a pneumonia, lepra, que era chamada de forma pejorativa antigamente, nós chamamos de hanseníase, né? E outras. Nessa situação, a relação estabelecida entre a bactéria e o homem trata-se de quê? Ora, se um micro-organismo, um determinado ser vivo, se está no corpo de outro e a sua ação provoca doença, então ele está causando prejuízos ao organismo do hospedeiro. Então, que tipo de relação é essa? Parasitismo, né? Essas bactérias são parasitas do nosso corpo. Não é competição, porque eles não vão competir nem por espaço, né, por território, nem pela reprodução e nem por comida. Eles vão se alimentar através do seu mecanismo de reprodução e das substâncias liberadas, certo? Provocar mal à nossa saúde. Mutualismo não é uma relação de duplo benefício, pelo contrário, ele prejudica a gente. E o comensalismo, apesar de existirem algumas bactérias que vivem no nosso trato intestinal, que se alimenta dos restos que nós não digerimos, inclusive produzindo algumas vitaminas, certo? Elas favorecem o nosso desenvolvimento e absorção de algumas substâncias importantes. Mas essas que causam doenças é parasitismo. Questão de número 8. Para produzir o iogurte caseiro, basta uma colher de iogurte natural comprado em um supermercado em 1 litro de leite fervido, ainda morno. Cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido por 12 horas. Isso é possível graças às bactérias existentes no iogurte natural. Aí você está imaginando, professor, quer dizer que o iogurte que eu como tem bactéria viva? Tem sim. Tá? E são elas que produzem iogurte, não é feito nenhuma filtragem para tirar, até porque essas bactérias são benéficas, elas produzem o iogurte através da fermentação. Então, se você bota um pouco de iogurte no leite, a bactéria vai fermentar o leite, produzindo mais iogurte. Portanto, se reproduzem rapidamente através de divisão simples de uma célula em duas. Isso faz com que elas, se multiplicando rapidamente, se alimentando do leite, dos componentes que tem no leite, e a sua ação, elas vão, fermentativas, vão liberar substâncias químicas que vão alterar a constituição do leite, coagulando o leite e, logicamente, produzindo assim o iogurte, que depois é batido, etc, etc. Tá? Então, resposta letra D de dado. A nossa 10ª questão. Muitas bactérias e fungos se nutrem de substâncias presentes nos organismos mortos, ou em seus detritos e até mesmo fezes. Nesse processo, as substâncias orgânicas encontradas no corpo dos seres vivos são transformadas em substâncias minerais. Estas, por sua vez, são absorvidas por plantas e outros seres autótrofos. Portanto, sem bactérias e fungos, não haveria o quê? Gente, os fungos e as bactérias representam um comportamento, um componente dos ecossistemas extremamente importante. Assim como os seres autótrofos, como as algas e as plantas, elas são importantes por converterem a energia luminosa em alimento orgânico através da fotossíntese, os decompositores, eles fazem a decomposição dessa matéria orgânica morta. Todos os seres, quando morrem, sofrem a ação de decomposição. E como produto da sua atividade, esses micro-organismos, fungos, bactérias, certo? Eles liberam substâncias inorgânicas que vão compor o alimento mineral das plantas. E assim fechando o ciclo do ecossistema. Tá? Então, quando algumas práticas assim nocivas à agricultura, por exemplo, as queimadas, quando você provoca uma queimada, você está matando micro-organismos que estão no solo, que vão fazer a continuidade do ciclo da matéria. Por isso que as roças que
são tratadas ou são limpas com queimado, depois de alguns anos elas perdem a produtividade, porque o ciclo da matéria foi interrompido pela morte dos micro-organismos. Então, o que elas fazem de tanta importância é a decomposição da matéria morta, fazendo a reciclagem dessa matéria em minerais, que servem de alimento para os vegetais. Portanto, a alternativa correta, letra A. Vamos lá, gente. Continuando. É cada vez mais frequente a presença de amostras de bactérias Escherichia coli patogênica em rebanhos bovinos. A figura a seguir ilustra a participação dessa bactéria no nosso meio. Analise. Aqui tem o animal, né, o boi. Ele interage se alimentando com o ambiente. Retiramos alimentos do ambiente e também desses animais. Só um instantinho aqui. E aí, produzimos os nossos alimentos que são passados, usados na nossa alimentação diária, diretamente o boi ou seus produtos, né? E acabam interagindo com a gente. Beleza? Esse é o quadro. De acordo com a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Veja só. A Escherichia coli é um tipo de bactéria que normalmente é inofensiva e vive no nosso trato digestivo. Só que elas podem sofrer um processo chamado de transformação e podem, absorvendo material genético do ambiente, provocar algumas infecções, que aliás é o que comumente acontece quando a pessoa toma antibiótico de forma indiscriminada, tá certo? Portanto, não mata o agente patogênico, os que morrem liberam substância no ambiente, seu material genético, que acaba sendo incorporado pelas bactérias que são inofensivas e que se transformam, são alteradas geneticamente em bactérias patogênicas. Tá? Esse é o grande problema do uso indiscriminado de antibiótico. Então, a alternativa correta com relação a esse processo é a alta incidência dessa bactéria no rebanho pode estar relacionada com a contaminação de água ingerida pelo gado, tá? Então, algumas doenças, né, como por exemplo o cólera, tá? É um exemplo característico disso, tá? A pessoa ingere a água contaminada por bactéria ou alimentos contaminados por bactéria vão para o trato digestivo, provocando o quadro característico de cólera, tá? Então, letra A, alternativa correta. Ok, minha gente? 12ª. Opa. Diante de tantas doenças provocadas por vírus e bactérias, você não acha que é bastante importante lavar as mãos antes das refeições, quando chega da rua, depois de ir ao banheiro? Sim ou não? E por quê? Aliás, recentemente, né, nesse período que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, se tornou mais importante isso, essas ações. Né? Chegar em casa, vem da rua, troca de roupa, toma um banho, lave o corpo todo, lave bem as mãos, certo? Depois de usar o banheiro também, certo? Isso são ações importantes para evitar o quê? As infecções. Tá? Então é importante sim, porque essa atitude evita, certo, infecções provocadas tanto por vírus, que é o que nós estamos passando nessa pandemia agora, como também de bactérias. São ações simples, mas que são eficazes. Então, gente, já voltando para o nosso tema que nós estamos vivendo, né, não relaxem, certo, essas medidas. Chegou em casa da rua, pegue a roupa, separa, vá tomar seu banho, toma um banho bem caprichado, vista outra roupa, pega aquela roupa, isola para ser lavada, né? Não fique com a roupa que você vem da rua em casa, os tênis deixe do lado de fora um certo tempo, para evitar que a possibilidade de você trazer o vírus da rua para dentro da sua casa. São ações de higiene, né? E que ajuda bastante. A 13ª questão, atividade de fixação. Então, olha lá. Por que as bactérias são importantes para a reciclagem da matéria na natureza?
já foi explicado aqui. As bactérias são agentes decompositores junto com os fungos, né? Que transformam a matéria orgânica morta em matéria inorgânica ou sais minerais. Então, são responsáveis pela decomposição de restos orgânicos encontrados nos corpos dos seres vivos. Ok? Letra B. Cite alimentos consumidos pelo ser humano cuja produção depende da fermentação feita por bactérias. Na questão anterior já mostrou 2, né? Iogurte, vinagre, queijo são exemplos de processos de alimentos resultantes da fermentação produzida por certos grupos de bactérias e que produzem nossos alimentos. Tranquilo? C. Cite 2 processos que ajudam a conservar alimentos, explicando como funciona. A conservação de alimentos, gente, depende de alguns fatores. Você tem que criar condições adversas com relação a esses micro-organismos, principalmente bactérias. Tá? É baseado em alguns princípios, como, por exemplo, isolamento, evitar que o micro-organismo entre em contato com a gente, né? As condições de temperatura e umidade também são fatores importantes. E tem outros fatores químicos que a gente também insere. Olha só o que eu coloquei aqui. Congelamento, né? O congelamento, a temperatura muito baixa, quer dizer, uma temperatura inadequada para a multiplicação dos micro-organismos, no caso bactérias, certo? Ela inibe a reprodução. Não chega a matar, mas impede que o micro-organismo se multiplique atacando o seu alimento. Um outro é a desidratação, é a retirada de água dos alimentos. Tá? Por exemplo, a salga da carne produzida, a chamada carne de sol, não é isso? A desidratação do leite, produzindo leite em pó, café solúvel, através de um processo chamado de liofilização, vocês vão ver isso depois. Todo esse processo de desidratação, né, a cristalização, então, quando você vai produzir frutos, né, cristalizados, tudo isso deixa o alimento altamente concentrado, que inviabiliza a vida de micro-organismos. E a pasteurização, que é um processo em homenagem a Louis Pasteur, um grande microbiologista, tá? Onde o leite é aquecido a cerca de 85 graus, depois resfriado a 5, e esse choque térmico provoca a morte da maioria das bactérias que ficam no leite. Aquele leite de saquinho. Tá ok? Muito bem. Aditivos químicos, né? Eles matam as bactérias, né? Ou impedem esses micro-organismos de se multiplicarem. Aí já é um processo um pouco mais complexo, industrializado, certo? Que tem algumas consequências que não é muito legal. Tá ok? Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Me aguarde na próxima aula, continuando fazendo revisão e, por favor, não relaxem com relação aos cuidados contra esse vírus. Ainda não estamos livres, a vacina está aí, mas ainda está tudo no começo. Até mais, gente. Um grande abraço.